Bom dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu companheiro. Deus abençoe a cada um. Mais um dia agradecidos a Deus, não é verdade? Sempre, sempre, sempre alegre pela vida, glorificando a Deus pela razão de estar vivendo, de ter acordado, amanhecido mais um dia. E se fomos acordados, Deus nos despertou, então Ele tem trazido vida e Ele é o sustentador das nossas vidas. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, né? Muitos talvez hoje estão descansando, um feriado prolongado, outros não têm como ter feriado, está trabalhando. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos, cada um no seu lugar, no seu trabalho, no seu lar, seja onde você estiver. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo sustente o nosso viver, sempre, né? Sempre reconhecendo e agradecidos a Deus pelo dom da vida, que é um dom gratuito que Deus dá a cada um de nós. Muito bom. Que Deus continue, então, falando em nossos corações. Um momento para reflexão, pensarmos na palavra de Deus, meditar em Deus, né? Isso é maravilhoso, poder conhecer Deus. E só podemos conhecer Deus à medida em que vamos abrindo o nosso coração e vamos deixando Deus falar conosco por meio da fé. Ou seja, crendo no que Deus está falando em sua palavra. Muitos duvidarão, outros não crerão de maneira alguma, mas Deus alcança corações que verdadeiramente pode crer. E se você pode crer, Deus pode alcançar o seu coração. É com a sua permissão que eu chego até você, que você me dá esta liberdade de chegar aí na sua casa, no seu lar, no seu aparelho, né? Seja o computador, seja o celular, seja o que for, você tem permitido isso. E você não está permitindo você está permitindo Deus chegar até você para lhe dar um pouquinho da sua palavra. Vamos pensar um pouquinho nesta manhã sobre o único Senhor. Não há dois senhores, não pode haver. O Senhor Jesus disse que não podemos amar dois senhores, porque amaremos um e odiaremos o outro, né? Então é justamente assim que nós precisamos proceder, conhecer Deus para que assim nós não venhamos estar adorando fora da palavra de Deus, adorando a Deus sem conhecimento de qualquer forma, né? Ainda que há muitas pessoas que estudam, fazem a sua teologia, porque a igreja exige que ele seja um pregador, ele seja formado, ele tenha conhecimento em teologia. Teologia não é nada mais, nada menos do que estudar Deus, né? Porque vem da palavra tel, que é Deus, e logia, que é estudo. Então, teologia é estudar Deus. E Deus não é para ser estudado, Deus é para ser crido. E Deus, para que ele possa ser crido, ele mesmo manifesta, ele mesmo se esclarece por meio da sua palavra. A interpretação é a resposta da palavra de Deus. Nós temos, então, dentro da palavra de Deus. Então, que a palavra de Deus nos informe e nós achemos graças diante de Deus e Deus preenche o nosso coração de verdadeira fé. Para conhecermos este verdadeiro Deus, único Senhor, único Deus, e não há outro. Então, Deus disse através de Moisés falando ao povo, ele disse: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Que maravilha, isso é o que a palavra de Deus nos informa, né? O próprio Senhor Jesus
Marcos 12, 29. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, o próprio Senhor Jesus, o qual nós chamamos de Senhor, se nós o chamamos de Senhor Jesus, nós estamos professando que Ele é o nosso Deus, porque nós estamos lhe atribuindo o Senhor, meu Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu Deus, e essa expressão, ela é comum, ela é ouvida na boca de muitas e muitas e muitas pessoas. As pessoas professarem que Jesus Cristo é o Senhor. Então, nós temos que conscientizar que quando nós estamos expressando que Jesus Cristo é o Senhor, nós estamos expressando que Ele é Deus eterno. E o único, não é segundo. Porque a Bíblia disse, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós não podemos ter o nosso Pai Celestial, o nosso Criador, como assim chamado, né? Jeová. Porque foi um título que ele obteve. Na verdade, o nome nem seria Jeová, é uma tradução que colocaram, porque no Antigo Testamento, através dos conhecimentos hebraicos, tinha o tetragrama, onde trazia as iniciais do nome de Deus, que é YHWH. Estas são as iniciais que não têm tradução, e os homens acrescentaram ali algumas consoantes e ficou traduzido por Jeová. Mas é YHWH, cujo esse YHWH, ele não podia ficar sendo pronunciado na boca dos israelitas. Eles tinham o tempo de pronúncia desse nome, porque o nome do Senhor é santo. E Deus disse, não tomarás o meu santo nome em vão. Então eles tinham o tempo de adoração a Deus e onde eles podiam pronunciar este nome. Muito bem, mas então esse nome YHWH, eles o traduziram e o chamam de Jeová, que é atribuindo isso ao nosso grande Pai Celestial, o grande Criador. Este grande Criador, qual a Bíblia também nos informa que ele não é uma pessoa, porque a Bíblia diz, Deus é Espírito. Então esse grande Criador, esse nosso Deus maravilhoso, ele é Espírito, e ele é o único Senhor. Isso foi dito pela boca de Moisés e confirmada pela boca de Jesus. Mas depois nós encontramos a própria Bíblia, o próprio Senhor Jesus se declarando como Senhor. Então estas coisas devem nos chamar a atenção. Se nos chama a atenção, devemos dar um pouquinho mais de atenção. E como disse o Senhor Jesus, examinai as Escrituras. Então, fazer atenção à Escritura e examiná-las, para que assim nós possamos proceder da maneira que a Bíblia disse, e o conhecimento que ela traz, ela mesma interpretando ela e dando resposta a esta manifestação divina de Deus para nós. Então vamos caminhar mais um pouquinho, vendo que só Deus é o único Senhor. Agora, esse único Senhor, ele é o Pai ou ele é o Filho? Quando nós temos, pelo pensamento religioso, uma chamada Santíssima Trindade. Essa chamada Santíssima Trindade que lhe atribui 3 pessoas na divindade de Deus, como sendo uma. É meio complicado, né? Será que, porventura, o nosso Deus seria um aparelho de som, né? Como nós temos? Você conhece,
Será que o nosso Deus ele seria como aquele sonata, né, que toca o disco? É o toca-fita, que você põe a fitinha cassete lá e ainda toca CD? Dentro de um aparelho só? Não. Então você vê que ali dentro de uma única peça, 3 aparelhos, mas cada um tem o seu nome e a sua função diferente. Nosso Deus, ele não é aparelho, ele não tem 3 funções diferentes, ele é Deus eterno, mas ele é o único Senhor. E como o único Senhor, então nós conhecemos que o Senhor Jesus disse que era para fazer discípulos e batizá-los, né? Ide por todo mundo, me perdoe. Que coisa, me deu um branco, né? Me perdoe. Mas o Senhor Jesus disse, ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Claro, ali ele estava dando uma ordem aos apóstolos. Eu quero tomar esta escritura neste momento só para tomarmos estas 3 palavras, Pai, Filho e Espírito Santo. Para que olhar que dentro dessa ordenança, um mandamento ou uma ordem, me perdoe, que o Senhor Jesus estava dando aos apóstolos, e dentro desta ordem foi criada a doutrina da Santíssima Trindade em criar 3 pessoas de Deus. Então fizeram uma pessoa para o Pai, uma pessoa para o Filho e uma pessoa para o Espírito Santo. Isso não é a Bíblia, isso é o pensamento humano, é o pensamento religioso. Esse pensamento religioso, ele nasceu no meio dos apóstolos, um pensamento religioso que separaram-se dos apóstolos e mais tarde, então, eles trouxeram essa doutrina de 3 pessoas. Quando nós vasculhamos a Bíblia, examinamos, nós vamos ver que esta Bíblia, ela apresenta simplesmente a Jesus Cristo, o verdadeiro batismo. Nós não vamos falar nisto agora, mas falaremos ainda, talvez esta semana, nestas coisas, mas para olharmos fazendo estas 3 pessoas, e isso fere a Bíblia quando nós fazemos Deus Pai uma pessoa, Deus Filho outra pessoa, e o Espírito Santo outra pessoa. Por que é que ferimos? É porque a Bíblia diz que é um só Senhor. Então, quando nós fazemos o Pai uma pessoa e nós dizemos que Ele é o nosso Senhor, e Ele o é, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, e Ele criou a todos nós. Mas a Bíblia diz que Deus, o Pai, Ele é Espírito, né? E a mesma Bíblia disse que esse Deus se fez carne, Ele se tornou um homem, Ele manifestou-se na terra como um homem. E este homem cujo nós estamos falando é o Filho, é Jesus. Então Jesus morreu e ressuscitou, e a Bíblia diz que Ele também é Senhor. E quando nós lhe atribuímos o senhorio, e nós dizemos que Ele é o nosso Senhor, então nós já estamos tendo 2 senhores, não é verdade? Nós temos o Pai, o Criador, que é Senhor, e estamos tendo Jesus, o Filho, que também é Senhor. Então vamos ver, vamos voltar outra vez, vamos em Êxodo, capítulo 20, dos versículos 1 ao 3, que está escrito assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro deuses diante de mim. Então veja bem, Deus em sua palavra dizendo que ele libertou o povo do Egito, e ele é Deus. Então ele disse: não terás outro deuses diante de mim. O que é ter outro deuses? Além de Deus, ele é o único Deus, não é verdade? Todas as pessoas afirmam isso, que Deus é o único Deus. Mas quando então pegamos o Filho,
que é Jesus, e fazemos dele Senhor, então se torna dois senhores, então se torna deuses. E Deus diz que ele é o único, não é dois. Você vê que como facilmente a mente humana fere a Escritura, e muitas vezes, por não crer, ou estar baseados em uma razão religiosa, e quando toma esta razão e aplica ao coração, isso impossibilita da pessoa ver Deus. E impossibilitando, ela rejeita então assim a palavra de Deus. Então ela não pode descobrir que este Deus é o único Senhor. Então se atribuímos ao Pai como uma pessoa, que é o Senhor, e atribuímos ao Filho, que é Jesus, e atribuímos também a ele um senhorio, então nós temos dois senhores, então nós temos dois deuses. Mas o Senhor Deus disse que ele é o único Senhor. Então precisamos examinar a Escritura e realmente ver a uma unidade simples da manifestação de Deus. Deus é Espírito e Deus se fez carne. E se fazendo carne, ele nasceu de mulher, ele é chamado Filho de Deus. Então, se você caminhar um pouquinho e der um pulinho até São João 10:30, você vai encontrar que o Senhor Jesus ele fez uma afirmação que deixou os judeus chocados e até o quiseram apedrejar. Então, se você quiser conferir a Escritura, é São João 10, do versículo 30 ao 33, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quando ele fez essa afirmativa, no verso 31, diz assim, então os judeus pegaram em pedras para o apedrejar. No versículo 32, Jesus disse, sempre tenho mostrado boas obras procedentes de meu Pai. Por qual delas me apedrejais? No versículo 33, concluindo, os judeus disseram, não te apedrejamos por causa de alguma boa obra, mas por causa de blasfêmia, porque sendo você homem, te faz a ti mesmo Deus. Então, nessa afirmativa do Senhor Jesus, eu e o Pai somos um, uma unidade simples, Jesus, corpo, o Pai, o Espírito eterno, habitando naquele corpo, a divindade corporizada, Deus se fazendo carne, Deus dando a conhecer-se a Israel. E quando ele abriu a eles e disse, eu e o Pai somos um, então eles ficaram furiosos e até mesmo quiseram apedrejar. Então, quando nós olhamos este senhorio, Deus na carne humana, uma unidade simples, do Espírito Santo, o Deus eterno, habitando no corpo carne, Jesus Cristo, manifestando o que ele disse em Isaías, que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel. E sabemos que Emanuel é Deus conosco. Então, quando vemos esta unidade simples, Deus manifestado em carne, se fazendo o homem, se tornando o homem, então ali nós temos agora aquela unidade simples, Deus conosco, Deus caminhando sobre a terra. Não a primeira pessoa, nem segunda, porque disso faríamos e estaríamos ferindo a palavra de Deus e fazendo dela uma confusão. Vamos, Isaías 43... versículo 10. Quando Isaías disse assim, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Glória a Deus, né? Isto é a Escritura, é maravilhoso, não é? O que a Escritura disse, Velho Testamento, profeta Isaías dizendo que nunca houve
um Deus. Deus dizendo através da boca de Isaías, antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá. Vê bem a gravidade, a altura da gravidade que cometemos quando fazemos Deus duas, três pessoas ou mais, de acordo com a crença de cada pessoa e a visão, né, que cada um tem do Evangelho. O Evangelho se esclarece por ele mesmo. Deus interpreta a sua palavra porque ele a escreveu. Então ele disse que antes dele não houve Senhor, não houve Deus, e depois dele Deus nenhum haverá. Então nós sabemos que Jesus nasceu há 2000 anos atrás, e ele nasceu de Maria, um corpo. E agora nós atribuímos a Jesus como Senhor. E se estamos atribuindo a ele como filho, e ele é o Senhor Jesus, e o Pai Jeová separado dele, então nós estamos tendo dois senhores, e depois de Deus se formou outro Senhor. E Deus disse que não se formaria, não houve antes e não haverá depois. Então podemos entender pelas Escrituras que este Deus, santo e eterno, ele se materializou, ele desceu na forma humana, nasceu de uma mulher, e por nascer de mulher, então, como disse em Lucas, ele será chamado Filho de Deus. É o momento, é a circunstância e é a manifestação de Deus. Então, neste momento, era Deus Emanuel, Deus conosco na forma de homem, como Salvador, porque ele disse, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Portanto, ele é Criador e agora manifestando-se a sua salvação através da pessoa do Filho, que é Jesus Cristo. E mais uma vez, vamos às palavras do Senhor Jesus. Você pode ir em São João capítulo 13, o Evangelho, E Jesus disse, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então, se nunca houve Deus antes do Criador, não haverá depois. Então, veja Deus agora na forma humana também se declarando Senhor, manifestando-se como Senhor. E assim podemos ter várias escrituras afirmando e mostrando para nós esta divindade filial como esta unidade simples do Deus eterno, Criador, o grande Espírito, se tornando homem, salvando a cada um de nós. Três deuses? Não. O único Senhor. Como disse Paulo, em Coríntios 12, que só podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor por inspiração do Espírito Santo. Então, quando nós estamos dizendo que ele é Senhor, nós estamos dizendo que ele é Deus eterno. Se ele é Deus eterno, é único, não tem dois. Não há dois senhores. Eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. Deus não aceita ter um outro segundo, ele é o único Senhor. E é isto que a nossa consciência precisa estar esclarecida para não termos uma confusão e pensarmos que quando estamos adorando a Deus, fazendo dele três pessoas, nós não estamos adorando, nós estamos em uma confusão. E é isto que Deus quer para nós. Por isso que o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará desses pensamentos facciosos, religiosos, que são pensamentos doutrinários humanos. E Jesus disse que os pensamentos humanos são pensamentos de Satanás. Então isso nós temos muita coisa que conversar, não é mesmo, meus irmãos? Temos bastante para informação da palavra de Deus, para nós descobrirmos onde surgiu esse credo de três pessoas, tirando a verdadeira adoração do coração dos filhos, adorando Deus em três pessoas. Não, Deus é o único Senhor. E São João 4 disse, Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade.
Então precisamos conhecer o Espírito, conhecer a verdade, e assim estarmos adorando a Deus em sua palavra, né? O Senhor Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então podemos tomar também estas palavras que são espírito e dela ter a vida de Deus em nós e assim adorarmos a Deus com todo o nosso coração. Amanhã falaremos mais um pouquinho, né? Amanhã continuaremos neste assunto. Amanhã nós vamos apresentar algumas escrituras, mostrando, conciliando o Velho Testamento com o Novo, escritura que testificam que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento. O Deus que manifestou através dos profetas é Jesus Cristo, o nosso Salvador manifestado em carne humana. Então amanhã, se Deus quiser, nós estaremos passando por mais um pouquinho assim, né? Se você deseja, quiser estar comigo, a partir das entre 6 horas da manhã, às 6h10, estaremos iniciando, se Deus quiser, né? Mais uma palestrinha, mais uma conversinha com vocês. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho. Você que está em casa, está descansando, Deus abençoe o seu lar, sua família. Que a graça de Deus sustente a cada um de nós. Vamos fazer uma oração? É bom orar, né? A Bíblia disse para orar sem cessar, orar sempre. Querido Pai Celestial, rendemos graças ao Senhor nesta manhã, porque o Senhor tem nos despertado, tem nos dado vida, saúde, e nós rogamos, Pai, que o Senhor preencha o nosso coração, tira todo o pensamento errado, tudo aquilo que é errado, que o Senhor possa renovar em nós, por sua bondade, pelo teu Espírito Santo habitando em nós. Abençoa-nos e te agradecemos por tudo, abençoa cada lar, cada família, cada pessoa, Pai, que crê no Senhor e aceita o Senhor como o único Deus verdadeiro e o toma em sua palavra. Abençoe cada vida, cada irmão, cada irmã. Eu rogo a tua graça sobre cada um em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Um abraço a você. Irmão Oséias, Deus te abençoe. Um abraço, irmão Oséias. Está sempre acompanhando, né? Nos acompanhando aí através da internet. Deus te abençoe. Irmã Marli Fernandes, Deus abençoe. Um bom dia. Irmão Baltazar, um grande abraço. Deus te abençoe. Um bom dia para você. Irmã Verônica, irmão Hudson, Deus abençoe, tenha também um bom dia. Que a graça de Deus sustente a cada um. Irmã Rose, Deus abençoe, irmã Rose. Dá um abraço aí no pastor Rogério, Deus abençoe vocês. E cada um, você que talvez está nos ouvindo neste momento, que nos ouviu e eu não vi seu nome, muito obrigado, Deus abençoe. Tenha todos um bom dia.